Abençoados e abençoadas, abençoados em Cristo e abençoadas em Cristo. Pessoal, eu tenho uma conversa muito séria aqui agora. Claro que sempre foi muito séria, sempre foi algo verdadeiro, sempre foi algo do meu coração, com muito amor, com muito carinho. Primeiro ao Senhor Jesus Cristo, né, nosso pastor, e em segundo a cada um de vocês que me acompanham aí no canal, que a cada mensagem, claro que são poucos que mandam seu joinha, são poucos que mandam aí, colocam seu comentário, que gostou, né, ou alguma dúvida, me questionam, né, alguma dúvida. Mas alguns de vocês, né, poucos é que têm o carinho e o capricho e o respeito, né, de colocar seu comentário lá, agradecendo a Deus pela minha vida, agradecendo a Deus pelo canal, agradecendo a Deus pela mensagem que eu sei que tem ajudado a muitos, eu sei que tem abençoado a muitos, à luz da verdade, à luz da palavra do Espírito. Jesus ele sempre lembrava, sempre falava que a minha palavra é espírito e vida. E claro que muitos não entenderam, muitos não entendiam Jesus, né? Quando ele falava, né? Ele chegou a citar, chegou a falar para eles que, olha, eu vos falo das coisas comparativas aqui desta terra, materiais, e vocês não entendem. E ele até chegou a dizer, e se eu falar das celestiais, das espirituais, né? Claro que eles iam entender muito menos, né? Por isso que Jesus usava muito falar com eles por parábolas, contando pequenas ilustrações, pequenas histórias, pequenas colocações para que eles pudessem entender. E todo mundo sabe que até as crianças podiam entender o ensino tão simples, tão básico, tão lindo, tão eficaz, tão bem colocado, numa simplicidade que jamais alguém teve, ou jamais alguém terá, a simplicidade, a humildade com que Jesus falava, com que Jesus ensinava, né? Então, Deus seja louvado por isso. Mas abençoado, eu quero que você não perca esse vídeo, não perca essas palavras, não perca essas colocações que eu vou fazer aqui, tá? Meu nome é Jonas Barros, antes que alguém, né, fique questionando aí, perguntando, né, mas quem que é esse? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse velhinho careca aí de óculos aí? Sou o teu irmão, sou o teu amigo Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Mas não perca esse vídeo, não perca aqui o que nós vamos estudar junto, o que nós vamos aprender juntos aqui. Amém? Olha o que está escrito em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Vamos lá? Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Deus estava falando com seu povo Israel. Deus estava falando com Israel, tá? Com eles, com o seu povo Israel. Ouvi a palavra do Senhor. Pois o Senhor tem uma controvérsia. Algumas referências, revista, corrigida. Eu estou com a Thompson. Algumas outras referências falam, eu tenho uma contenda. Ou eu estou contrariado com vocês. Eu tenho uma controvérsia com os habitantes da terra. Abençoados, aqui, nesse contra os habitantes da terra que Deus está falando, o que o teu pastor, o que o teu líder, o que o obreiro da tua igreja aí, o evangelista, o apóstolo, o missionário, o presbítero, seja ele quem for, o cooperador, o bispo, o ancião, o cooperador, né?
seja ele qual for aí da tua igreja aí, onde você congrega aí, né? Abençoado. Eles pegam esse texto aqui e engloba. Eles colocam isto aqui dizendo que é para todos nós, é para toda a humanidade, é para todas as nações, é para todo o mundo, gente. Eles englobam isto aqui. Ou dizem e afirmam que é para todos, todos. Que Deus está dizendo que tem uma contenda. Que Deus está falando aqui, que ele tem uma controvérsia contra todos os habitantes do mundo, contra todos os habitantes da terra. E não é isso, abençoados. Não é isso. Nós temos que respeitar a colocação do texto, a afirmação de Deus. Para quem que ele falou, para quem ele direcionou, para quem que ele está falando isto? É para o seu povo, Israel. Está aqui, ó. Confira aí. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Mas em qual terra, abençoados? Em todas as nações? Não. É em todas as circunferências da terra, ou todos os locais, todos os países, todas as nações da terra. É todo o globo terrestre? É todo mundo? Não. Não, Deus tinha uma contenda contra os seus filhos, contra aquele povo, contra o povo de Israel. Contra aquele povo ele tinha uma contenda. Agora, se você conferir o porquê, você vai conferir ali em Jeremias 31, versículo 31 ao 34, você vai ver por que Deus está falando isto aqui, gente. Tá? Eu já li esse texto, mas vamos ler de novo então. Vamos ler de novo então. Tá? Jeremias 31, versículo 31. Tá? Vamos pegar aqui então. Deixa eu só marcar esse texto aqui. Jeremias 31, tá? Vamos pegar aqui. Jeremias 31. Vamos lá. Então Deus, ele deixa bem claro que ele tem uma contenda contra o seu povo. E ele fala o porquê. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Veja o porquê. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, aqui o porquê. Aqui a sentença. Olha o que Deus falou lá em Oséias capítulo 4, versículo 1 a seguir lá. Que ele tinha uma contenda, uma controvérsia contra os filhos de Israel, contra os judeus, contra Israel, contra o seu povo, contra aquela terra, contra aquele mundo, contra aquela nação. Então presta atenção, abençoado, é só você crer na palavra, é só você crer, sabe, respeitar o português aqui, a colocação aqui, o verbo aqui, o pronome pessoal aqui, a colocação do verbo presente, passado, futuro, a colocação aqui do profeta, quando é Deus falando pela boca do profeta. Isso é puramente Deus falando. Então temos que respeitar, abençoado. Olha aqui, ó. Porquanto eles quebraram o meu pacto. Está aqui o pecado deles, está aqui o erro deles, está aqui a condenação deles. Eles quebraram o pacto. Eles quebraram o acordo que Deus deu, que Deus colocou, que Deus enviou a eles.
eles quebraram, não cumpriram, não obedeceram, não honraram o pacto que Deus tinha feito com eles. Está aqui, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, aí que Deus fala, ó, porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha aqui, ó. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tá vendo? Então aqui Deus faz a promessa de que como eles tinham quebrado, anulado, não cumpriram, não obedeceram, não ouviram, não foram obedientes, não amaram o primeiro pacto, aquele pacto que Deus tinha feito com eles, através da lei de Moisés, através dos mandamentos, dos estatutos, das regras e mais regras, que eram 613 estatutos, mandamentos, requisitos da lei, abençoados. Vocês sabem disto. Então eles quebraram aquele pacto que Deus fez com eles. O primeiro pacto. Entendeu? E eles não ensinarão mais a cada homem a seu próximo, a cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, Deus coloca qual é a pena, qual é a sentença que ele estava dando ao seu povo lá. Em Oséias capítulo 4, abençoados. Está aqui, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda, uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Está aí. Agora vamos lá para o versículo 6. Nós lemos o versículo 1. Oséias capítulo 4, versículo 6 agora. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Está aqui, abençoados. Está aqui a sentença de julgamento, de destruição, de condenação de Deus para seu povo, para seus filhos, para Israel, abençoados. Agora deixa eu falar algo para vocês aqui, que está no meu coração, tá? Só dando uma olhadinha aqui em Isaías, não saindo do assunto. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías 31. Olha o que Deus fala para eles, a sentença deles, o julgamento deles. Vindo do Pai, vindo de Deus, vindo do Deus deles, do Senhor deles. Está aqui, ó. Calamidade sobre os filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém, não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Vamos repetir? Isaías capítulo 30, versículo 1. Calamidade sobre os filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém, não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Abençoado, você sabe o que é pecado? Você já estudou o que é pecado?
É tão simples. É tão simples, abençoado. Os filhos de Deus, eu não sei se é o teu caso, abençoado. Eu não sei se é o teu caso, meu irmão, minha irmã, mas nós não temos o zelo. Nós não temos o capricho. A maioria de nós, a maioria dos filhos de Deus não tem o zelo, não tem o capricho de pegar as escrituras, de pegar a Bíblia e ir analisar e ir pesquisar. O que é pecado, abençoado? Pecado era a transgressão da lei. Porque todo aquele que transgredissem, desobedecessem a lei de Moisés, que era o primeiro pacto que Deus fez com eles, eles pecavam. Eles cometiam o pecado. E como está escrito aqui, ó, para cometerem todo tipo e adicionar pecado a pecado. Está aqui. Então aquela condenação que Deus fala, aquela condenação que Jesus falava, né, que Deus e seu Filho falava para o seu povo, que eles iam ser condenados pelos pecados deles e que os pecados deles iam condenar eles. A condenação é esta, Jesus falava para eles, vocês lembram disto? É que vocês amaram a mentira e não a verdade. Vocês amaram a iniquidade, os pecados da carne, e não amaram a justiça de Deus. Então a condenação daquele povo de Israel, abençoados, daquele povo dele, daquele povo de Deus, daquela nação, a condenação deles era esta. Mas era para eles isto. Então o que os pastores hoje fazem? O que os líderes das igrejas hoje fazem? Aprisionando os filhos de Deus dentro de uma igreja. Aprisionando, vocês estão o quê? Presos, aprisionados dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um templo, dentro de um cenáculo, dentro de um pavilhão, dentro de uma sala, dentro de um salão, eu não sei. Mas você está aí preso. Você vai para a igreja por causa do medo da condenação. Você vai para a igreja por causa do medo do inferno. Você vai para a igreja por causa do medo de ficar aqui, que Jesus está vindo, Jesus está voltando, e eu vou ficar se eu não estiver firme lá na igreja, se eu não estiver firme lá debaixo da tutela do meu pastor, porque eu tenho que estar ali obedecendo e ouvindo o meu pastor, porque senão eu não vou para o céu, porque senão Jesus vai me deixar aqui na terra, senão eu não vou ouvir a trombeta tocar, e quando eu acordar, se eu estiver dormindo, aí todo mundo já foi arrebatado e eu fiquei, porque eu não guardei a palavra, porque eu não guardei a palavra do pastor, porque Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite, como um ladrão de noite, e realmente ele veio mesmo e eu não vi, e ele veio e levou os seus filhos obedientes, que foram fiéis, que não pecaram, e toda essa conversa. Então você vai para a igreja, você vai para o templo, você vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E quantas vezes vai dormir preocupado com insônia, vai dormir com medos, porque você discutiu com a tua esposa, você pecou, você acha assim, eu pequei, porque você brigou com o teu filho, porque o teu colega de trabalho ou o teu vizinho te ofendeu e você falou um palavrão, ou você gritou com ele, ergueu a voz com ele, e isto já te acusa, e isto já te deixa preocupado, com medo, e você vai dormir com medo. Ai meu Deus, eu irei hoje, eu me irei hoje, eu fiquei brabo hoje, eu pequei contra o meu vizinho, mesmo que ele está errado, mas eu não podia ter feito isto. E você vai dormir com medos e com medos e com medos. Por quê? Porque o pastor lá na igreja falou, não vá dormir irado, não durma, não deixe o sol brilhar sobre a tua ira, sobre a tua revolta. Vai lá e conserta com o teu irmão, vai lá e conserta com o teu inimigo, como Jesus ensinou, antes da
cruz, né? Ele ensinou, se você pecar contra teu irmão, você vai lá e acerta com ele. Não deixa vir um novo dia, não deixa nascer o sol do outro dia sobre a tua ira, sobre a tua revolta, sobre a tua briga. Tudo isso Jesus ensinou? Jesus ensinou, abençoado. Claro que ele ensinou. Mas e daí você vai deitar, você vai dormir com medos e medos e medos e medos e medos do quê? Da condenação, do inferno, de ficar para a grande tribulação e ficar aqui nessa terra. Jesus leva a sua igreja e você ficou, porque você errou, porque você discutiu, porque você brigou, porque você falou um palavrão e outras coisas mais. E eu te pergunto, abençoado, isso é verdade ou é mentira? Isto é falso ou isto é verdadeiro, abençoado? Nós vamos provar, nós vamos mostrar aqui, nós estamos provando e mostrando aqui, pelo Evangelho puro e santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estas coisas que eu acabei de falar não são verdades. É claro que não é para fazer, abençoado. Nenhum pregador da graça, nenhum abençoado que ensina o Evangelho da graça, nenhum de nós falamos que você pode pecar, que você pode brigar, que você pode falar palavrão, que você pode fumar, você pode beber, você pode prostituir, você pode pagar mal com o mal, você pode pagar simplesmente o bem com o bem, mas se vir o mal, você paga com o mal também, porque não, nenhum pregador da graça vai dizer isso para você, e muito menos eu. É claro que não é para fazer nada disto, é para viver uma vida casta de piedade, de caridade, de amor, de paciência, de ser sofredor, como Paulo resumiu, né, o Evangelho da Graça, que nós, mesmo perecendo, mas pereçamos fazendo o bem, mesmo que vivamos ou morramos, ou vivemos ou morremos, mas com o bem, com as boas obras, com as atitudes de amor, de paciência, de longanimidade, de piedade, de misericórdia, de mansidão, sempre, sempre. Para quê? Para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja louvado, para que Ele seja adorado, seja louvado, seja bendito, e quando nós falarmos, alguém nos ouvir, né? Isso é muito bom. Então está aqui, abençoados, ó, Isaías capítulo 30, versículo 1, ó, calamidade sobre os filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Aqui Deus está falando para o seu povo de Israel, como em Oséias capítulo 4, versículo 1. E daí lá o versículo 6. Como nós acabamos de ler, o meu povo, Israel, o meu povo, povo judeu, aquela nação, aquele mundo, sempre se referiu ao seu povo, abençoados. Está aqui, ó, Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Vós filhos de Israel. Mas abençoados, aonde que eu quero chegar com esse vídeo, com essa conversa sincera aqui, com este papo direto, é uma conversa direta, é um papo direto aqui com todos vocês, abençoados. Para você que vive já esse evangelho, para você que já vive esse evangelho de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, Gálatas 6, 1 ao 9, Gálatas 1, 6 ao 9. 6 ao 9 de Gálatas, capítulo 1. Você pode conferir lá. Que não há outro evangelho. Que ninguém pode pôr outra pregação, outro ensino, outra doutrina, outro evangelho, senão este que Deus me deu, diz o apóstolo Paulo. Este evangelho que eu fui posto, escolhido, separado por Deus para ser ministro deste novo pacto, desse novo e vivo caminho, que é o evangelho da graça, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da vossa paz. Por que evangelho da vossa salvação? Por que evangelho da vossa paz? Por quê? Porque ele traz a verdade. Ele traz a iluminação na mente dos filhos de Deus para entenderem que o juízo de Deus foi contra Israel,
que a condenação do pecado, a condenação dos erros, dos pecados, da iniquidade foi daquele povo e foi para aquele povo. Tá? Nós podemos ver aqui, gente, o seguinte. Eu não sei se você sabia disso, mas deixa eu te comunicar. Você sabia que existiu 2 evangelhos? Você sabia que Deus colocou diante dos filhos dele, diante dos servos dele, diante do mundo, agora sim, vou falar do mundo, de todos os moradores da terra, de todos. Ele colocou 2 pactos, ele colocou 2 evangelhos. É como você viu lá em Jeremias 31, a partir do 31. Como eles não obedeceram, não cumpriram, eles invalidaram o pacto que eu fiz com eles. Então diz o Senhor, eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. Deus deixou isso bem claro, que ele faria uma nova. E qual é essa nova, abençoados? É o evangelho que ele deu ao apóstolo Paulo. Gálatas 1, 6 ao 9. E tem muitas outras referências, tá? Então Deus colocou, depois desse primeiro pacto, que foi até o ano 70, eu não sei se você sabe disto, né? As 70 semanas de Daniel, se você fizer as contas, se você fizer a soma, se você der uma estudada, uma analisada, você vai ver que a última semana de Daniel bateu exatamente no ano 70. E tudo se consumou, tudo se cumpriu. Todas as profecias acerca da vinda do Filho do Homem. Ou seja, o juízo de Deus, a justiça de Deus. Cristo vindo em nuvem. Nuvem, justiça, juízo, acerto de conta, a ira de Deus. O fim do primeiro pacto, o fim da primeira aliança, se deu até o ano 70, abençoados. Mas o teu pastor não prega, teu pastor não ensina, eles não ensinam, eles não pregam. Por quê? Por quê? A maioria, porque tem medo. Tem medo. Medo. Você sabe o que é isso aqui? Medo. Medos. Medos, porque se você souber, se você ficar sabendo, se você tiver consciência de que Cristo fez um novo pacto, Deus fez um novo pacto, nos enviou um novo pacto, uma nova aliança. Nessa aliança, não existe mais a condenação do pecado. Por quê? Porque pecado era a transgressão de lei. Pecado era a transgressão de lei. Você está entendendo? Pecado era a transgressão da lei, abençoados. Tá? Então nós já vimos isto quantas vezes, né? Nós já vimos isto quantas vezes, né? Está aqui, ó, Romanos 5,13. Porque foi dada a lei. Para quem foi dada a lei? Tá? Ou melhor, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. O fim do pecado, o fim do pecado. 1 João 3, 4 ao 9. 1 João 3, 4 ao 9. 3, 4 ao 9. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato. Por quê? Porque o pecado era transgressão da lei. Está aí. Primeira Epístola de João 3, 4 ao 9. Está aqui, abençoados. Tá? Deuteronômio 4, versículo 7. A lei foi dada ao povo judeu, a eles. A lei foi dada ao povo judeu, a eles. Deuteronômio 4, 7. Aí, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Então está aí, abençoados. Sabe? Então os pastores não informam isto para vocês, não falam isto para vocês, não ensinam isto para vocês. Por quê? Porque não vai existir motivo para vocês estarem dentro de uma igreja. Pelo menos dentro de uma igreja que não prega a verdade, que não ensina estas verdades, que não explica estas verdades
à luz da verdade, à luz da palavra, com responsabilidade com Deus, com responsabilidade com o Espírito Santo. É como está escrito, toda palavra inspirada é por Deus proveitosa. Tá? Nos originais, não diz assim esse texto, toda palavra é inspirada por Deus. Não, isso é falso, isso não é verdadeiro. Esse texto não é verdadeiro, é falso. Não contém nos originais, você sabia? O que está escrito é o seguinte, nos originais, toda a palavra inspirada é por Deus, ou é de Deus, proveitosa para o homem seguir, pensar, fazer, obedecer e ser uma pessoa bem melhor do que ela já era, bem melhor do que ela é. Proveitosa para a salvação, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar o homem a andar no bom caminho de Cristo, no bom caminho de Deus. Mas é toda a palavra inspirada, tá? Porque não é toda a Bíblia inspirada por Deus. Não é todos os livros inspirados por Deus. Não é. Não é, abençoados, tá? Se você se baseia nesse versículo aí, você está enganado. Eu também pensei assim 50 anos. Que toda a escritura era inspirada. É inspirada, mas não é. Não é. Tá? Tem os livros inspirados por Deus, tem as escrituras inspiradas por Deus e tem as que não são inspiradas por Deus, que nos ajudam, que nos somam, que nos dão boas lições, bons exemplos, trazem coisas muito boas para a nossa vida, para nós compararmos com as escrituras espirituais ou inspiradas por Deus, e uma coopera com a outra, uma ajuda a outra, uma completa a outra para nos ensinar, para nos corrigir, para nos abençoar, para nos ajudar, né, a viver neste mundo melhor e sendo melhores para a glória de Deus, tá? Essa é a verdade, tá bom? Mas nós temos aqui o quê? O que eu quero comentar com vocês, abençoados? É isto. É que você quer ser liberto, você quer ser salvo de todos esses medos aí? Examine as escrituras, abençoado. Examine as escrituras. Entra aí no YouTube, tá? Entra aí no YouTube. É bem melhor do que ir para dentro de uma igreja onde não se prega a verdade, onde não se fala a verdade, onde não estão ensinando e pregando aí dentro e vivendo Cristo. Cristo quer que nós viva Ele. Cristo é vida, vida, vida e vida no Espírito, vida do Espírito dele em nós. Não é nós vivermos como nós estávamos vivendo aí outrora. Medo do pecado, medo de pecar, medo de ser condenado, medo de Jesus vir e nós ficar, medo de não possuir a vida eterna, medo de perder a salvação, tantos medos de não ser abençoado por Deus, porque eu não posso dar o dízimo, porque eu não posso ofertar, então eu não vou ser abençoado por Deus. Que só se eu for fiel a Deus que Ele vai ser fiel a mim. É só se eu servir a Deus que Ele vai me servir. Ou seja, que Ele vai me ajudar, que Ele vai me abençoar, que Ele vai me guardar, que Ele vai me dar graça, que Ele vai me dar do seu Espírito, que Ele vai me dar força, que Ele vai me dar graça. Mas se eu servir a Ele, se eu fizer isso, isso, isso e isso não é verdade. Isto não é verdade, abençoado. É o que eu sempre falo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Então é pela graça de Cristo, Ele nos salvou por sua graça, mediante a fé que nós temos nele e que Ele nos deu. E não vem de nós também, é dom de Deus. Ele nos deu essa fé para acreditar, para entender isto. Amém? Então nós temos o quê?
Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo sempre disse isto aqui, ó, deixou isso bem claro. Ninguém vos julgue e ninguém vos engane. Ninguém vos julgue e ninguém vos engane. Por quê? Porque virão muitos. Paulo deixou bem claro. O próprio Jesus antes da cruz deixou bem claro. Muitos virão. E dirão coisas absurdas. E muitos serão desviados da verdade, caindo, entrando e acreditando em palavras, em fábulas, palavras persuasivas, palavras de vãs, torpes ganâncias, enfim, palavras lindas, bonitas, bem colocadas, mas que não tem nada do Espírito Santo, que não tem nada de inspiração, para que o homem caminhe livre, liberto e viva Cristo. Viva a Cristo e viva Cristo na sua vida, na minha vida, abençoados. Então é isso o nosso assunto aqui. Eu queria colocar isto para vocês, abençoados, deixar bem claro, tá? Eu tenho uma relação grande aqui, que o juízo de Deus, tá? Todo o juízo de Deus, tudo aquilo que está ali em Mateus 24, Apocalipse, todo aquele juízo, todo aquele horror, terror, tudo aquilo que Jesus falou, era para Israel, o Apocalipse, da antiga aliança e para a antiga aliança. Porque eles não cumpriram, porque eles não obedeceram, porque eles pecaram, porque eles não receberam o Salvador, porque eles não acreditaram em Jesus Cristo, o Messias, porque eles não receberam. Eles não cumpriram a lei e não ouviram a Jesus Cristo. Mataram os profetas, perseguiram os profetas, mataram os profetas, mataram os apóstolos e destruíram toda a verdade libertadora, salvadora, que Deus deu a eles. Israel cometeu esse erro. Israel cometeu esse pecado. Israel cometeu estas coisas. Que está ali em Malaquias capítulo 4. Está lá a sentença. O dia do Senhor vem ardendo como fogo. Malaquias capítulo 4, abençoado. Leia. É para Israel. Era para os judeus, era para Israel, que eu acabei de ler. Deus tinha uma contenda, uma controvérsia contra os habitantes da terra. Mas qual terra? Israel, meu povo, Israel. Ele tratou com Israel, abençoados. Tá? Então eu tenho muitas provas quanto a isso, eu tenho muitas provas sobre isso. Tá? Próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre isso, lendo vários textos que provam, que comprovam que foi para Israel, foi para os judeus, foi para a sua terra, foi para a sua nação, todo o juízo e tudo aconteceu, tudo se deu, tudo concluiu, tá? E eu até posso usar a frase aqui, né? Desfuturize, crente, filhos de Deus, desfuturizem. Parem com esse negócio de pensar que é para o futuro, pensar que Jesus ainda virá, que ele ainda vem, que o fim do mundo vai acontecer. Não, abençoados, não, não. Nós temos provas de que o mundo é eterno, a terra é eterna. Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece para sempre, abençoados. Está escrito isto. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tá vendo? Então toda essa questão aí de Apocalipse ali, né, novos céus e nova terra, é um novo ar, é um novo espírito, é uma nova dispensação, é um novo pacto, é um novo e vivo caminho. Tudo isto, a resposta é o novo e vivo pacto que Deus deu aos seus filhos, a todos nós agora. Agora sim, é para o mundo inteiro. Todos aqueles que creem em Deus, têm fé no Senhor Jesus Cristo, eles recebem essa adoção pela fé, eles recebem essa salvação pela fé,
crendo na graça e na misericórdia do Senhor, que dura para sempre. Por isso que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Por quê? Porque ao homem e aos homens, a todos nós, resta e fica para nós vivermos uma vida boa, uma vida feliz, uma vida sem medos, uma vida sem apavoramentos, sem medo do fim do mundo, sem medo do juízo final, tribunal de Cristo e tudo aquilo de Apocalipse, de Mateus 24, que Jesus falou, acontecer conosco ou aos nossos filhos, né, que estão crescendo, aos nossos netos que estão crescendo. Não, não vai acontecer. Já aconteceu. Do ano 66 ao ano 70. Jesus veio, Cristo veio, e o mundo não se atentou, o mundo não se alertou, o mundo não te informou, o mundo não reconheceu, o mundo não acreditou, os homens ainda continuam incrédulos e condenados a viver com medos, a viver apavorados, porque lhes falta o entendimento, lhes falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Continua acontecendo. Meu povo, meus filhos, ainda continuam e vão ser destruídos, e são destruídos. Esse destruídos de Deus agora, para nós, é os nossos medos que nos consomem, que nos destroem, que nos apavoram, que fazem nós perder o sono, que fazem nós perder, muitas vezes, a coragem, a alegria de levantar e viver de bem com a nossa família, de bem com nossos colegas, de bem com nossos vizinhos, de bem com os nossos inimigos, seja com quem for, mas viver bem, viver Cristo, viver alegria, viver felicidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em nós, é o reino de Deus conosco, é o reino de Deus em nós, é vivendo o reino de Deus, você sabia? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus em nós é o quê? Gozo, paz e justiça. Gozo, alegria e justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É gozo, paz e justiça. Cristo em vós é tudo isto e mais e muito mais. É viver alegre e feliz. Amém? Mas eu vou parar por aqui, abençoado. Já está dando 43 minutos de vídeo. Mas eu vou parar por aqui. Nós continuamos em outra data, em outro dia. Esse assunto que eu vou trazer para vocês. Provas e mais provas. Do Antigo Testamento até chegar no Apocalipse. Que tudo que Jesus falou em Mateus 24 e o que o Senhor falou, a revelação de João ao Apocalipse, tudo foi para o ano 66 até o ano 70. Se concluiu no ano 70. Às 70 semanas de Daniel, Jesus voltou, Jesus veio e você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Amém? Jonas Barros, do canal Ministério da Graça. Amém? Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário. Quer falar comigo? Quer tirar alguma dúvida? Quer tirar? 98457631. 41 998457631. Se inscreva no canal, dá uma força para nós, nos ajude, nos abençoe. Nos abençoe, seja um abençoador. Compartilhe esse vídeo e salve alguém dos medos, dos apavoramentos. E diga a ele, viva Cristo abençoado. Só viva Cristo. Viva, viva, viva Cristo. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Tudo isto é Cristo. A graça de Cristo. De Efésios capítulo 2 até o 8. Efésios 2, do 1 ao 8. Amém? Graça e paz, abençoados, graça e paz.